Eu sinceramente não sei que força que é essa que motiva esse homem a continuar lutando depois de tudo que já fizeram contra ele. 7 anos depois da facada, e o presidente Bolsonaro ainda sofre por conta daquele ato, daquela tentativa de assassinato por parte da esquerda. 7 anos depois, agora novamente ele está no leito, em um hospital. Cara, não tem cabimento esse nível de maldade dessas pessoas. Cala a boca todo mundo, fica quietinho aí, quem manda nessa porra toda aqui sou eu prendo e solto quem eu quiser porque eu sou imperador dessa ditadura e quem achar ruim vai preso. Essa foi a mensagem que o Alexandre de Moraes basicamente gritou ontem com uma das decisões mais absurdas, mais abjetas, mais descabidas e afrontosas. Agora eu me pergunto, o que vocês acham do Alexandre de Moraes liberar o assassino da Marielle Franco? Gleisi Hoffmann e Lindbergh Faria, o casal top 10 lá da Câmara dos Deputados, ajudando a oposição. Que dia que você imaginaria? Isso está acontecendo porque eles estão num nível de desespero tão grande para tentar barrar a anistia que estão começando a enfiar os pés pelas mãos. Mais um vídeo bombástico envolvendo as maiores figuras da política nacional brasileira, pois grande tem sido o confronto entre os deputados e senadores da direita contra esse sistema corrupto instalado há anos na nação. Sistema esse que envolve a velha mídia, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E com isso, a política do país vive uma crise sem precedentes, gerando revolta e tristeza na população. Pois como as Sagradas Escrituras diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Porém, nós sabemos que esta guerra não é só física, mas também espiritual. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, portanto já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um vídeo importantíssimo envolvendo a política do território nacional brasileiro. Confira. Eu sinceramente não sei que força que é essa que motiva esse homem a continuar lutando depois de tudo que já fizeram contra ele. 7 anos depois da facada, e o presidente Bolsonaro ainda sofre por conta daquele ato, daquela tentativa de assassinato por parte da esquerda. 7 anos depois, agora novamente ele está num leito, em um hospital, em uma situação que não é lá tão favorável assim, por conta do ódio que a esquerda tem contra ele. E depois, desde então, tentaram prendê-lo, derrubaram, todas as formas, e ele continua lutando. Bom, ele gravou um vídeo hoje, mais cedo, na cama do hospital no Rio Grande do Norte, onde ele passa uma notícia, né, um informe bem rápido assim para todo mundo. Mas depois desse vídeo, já foi tomada uma decisão sobre o que vai acontecer com ele. Mas primeiro vamos ouvir o vídeo. Olá amigos, estou no Hospital Rio Grande, aqui em Natal. Ontem foi socorrido de emergência no Hospital de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Há uma possibilidade muito grande de eu ser deslocado para Brasília, para continuarmos o tratamento e com possível intervenção cirúrgica. No mais, agradeço a todos os médicos e enfermeiros desses 2 hospitais, a forma carinhosa e atenciosa como fui atendido. Quanto aos amigos do Rio Grande do Norte, voltaremos brevemente para cumprir essa agenda que havíamos começado no dia de ontem. Um abraço a todos, obrigado meu Deus. Um detalhe que eu quero chamar a atenção, ele está com um dreno, tá vendo? E está saindo um líquido escuro do dreno dele. Isso aqui não é legal, cara. Cumprir essa agenda que havíamos começado no dia de ontem. Um abraço a todos, obrigado meu Deus. Doutor Cláudio. Bom, depois que ele gravou esse vídeo, é triste demais ver o cara desse jeito depois de tudo que ele já passou. Nossa, cara, assim, é muita indignação. Bom, depois disso, saiu uma notícia que é essa aqui, ó. Bolsonaro será operado nesse domingo em cirurgia exploratória. Eu já passei por essa cirurgia, tá? Vou contar pra vocês aqui que isso não é nada bom. Então ele está sendo transferido para Brasília. Em Brasília ele vai passar por uma cirurgia exploratória. O que isso quer dizer? Ele está sofrendo fortes dores abdominais
Então primeiro fazem ali o raio-x, ultrassonografia tal, e não conseguem identificar exatamente qual é o problema, o que está acontecendo. Já tentaram todas as intervenções externas, sem ser invasiva, e não conseguiram resolver, continua incômodo. Então, o que eles vão ter que fazer? Vai ter que cortar mais uma vez. 7 anos depois, sofrendo as consequências do ódio da esquerda. Vão ter que cortar mais uma vez a barriga dele para entender o que está acontecendo e daí tomar uma decisão ali dentro e fazer alguma ação para acabar com essa dor. Ele é um cara, um homem de quase 70 anos, né? Bolsonaro hoje já está beirando seus 70 anos e ainda sofrendo isso tudo. O STF quer prender o cara. PGR faz um... Eu não sei como que ele arruma tanta força pra continuar fazendo o que ele faz. Assim, eu, sinceramente... É triste ver isso aqui. O que querem fazer com esse... Só o ódio que eles têm é porque o Brasil ama ele. Ele chegou no hospital no Rio Grande do Norte, gente, com dores, sofrendo. E os enfermeiros e médicos não conseguiram se controlar e queriam tirar foto com ele. Sabe o que ele fez? Ele tirou foto com o povo. Ele tá lá, morrendo de dor, ele para tirar foto, chega os enfermeiros, cerca ele tudinho assim, as enfermeiras para tirar uma foto, e ele, isso não tem, é uma força que não tem explicação. Agora, vai mais uma vez ser submetido a uma cirurgia, que não adianta, tem riscos sim, todas as cirurgias têm riscos, são anestesia total, ele vai ficar completamente anestesiado não, como é que fala? Sedado, e ele é um homem beirando seus 70 anos. Esse povo não para, é muito ódio contra eles, é só Deus pra proteger esse cara, sinceramente, não tem outra explicação, essa força que ele tem, essa garra, essa esperança, essa resiliência, é só Deus mesmo pra proteger esse homem, gente, é brincadeira. E aí tudo, além de ter que passar por tudo isso, vem a esquerda ainda zombar, aí já tem jornalista pedindo a morte dele, já tem militante da esquerda zombando com ele que ele tem que morrer. Cara, não tem cabimento esse nível de maldade dessas pessoas, assim, sinceramente não tem. E o grande crime do Bolsonaro foi devolver esperança ao povo brasileiro. Esse é o grande crime dele. É por isso que o sistema não suporta ele. Porque um povo com esperança continua lutando, um povo com esperança não desiste. Presidente, estamos aqui em oração, espero que o senhor saia dessa mais forte ainda. Se precisar colocar um outro chip, né? Vou falar com o Rogério, nosso doutor Rogério, para colocar mais uns 2 chips nesse aí, mas... Em oração, Deus com certeza vai te proteger, você vai sair dessa mais forte. Mas é brincadeira, quero saber. Isso aqui pra mim, ó, ele lembra contra o que a gente tá lutando. É o contra o que a gente tá lutando. Um abraço. Cala a boca todo mundo, fica quietinho aí. Quem manda nessa porra toda aqui sou eu prendo e solto quem eu quiser, porque eu sou imperador dessa ditadura e quem achar ruim vai preso. Essa foi a mensagem que o Alexandre de Moraes basicamente gritou ontem com uma das decisões mais absurdas, mais abjetas, mais descabidas e afrontosas. E olha aqui, eu tô falando das decisões do Alexandre de Moraes. Ontem foi uma das mais afrontosas que a gente tem notícia. Um dos casos mais emblemáticos que a esquerda usou ao longo dos últimos anos, dizendo que eles são perseguidos e que a direita é uma direita violenta, que tem que prender a direita, é o caso da Marielle Franco. Culparam Bolsonaro pela Marielle Franco, culparam toda a direita pela Marielle Franco, e depois descobriu que na verdade não era direita, não era Bolsonaro, não era nada disso, era um cara que inclusive era próximo ao Lula, próximo ao Lindbergh, mas aí a imprensa parou de falar nessa questão. E um dos nomes que saiu como sendo o nome responsável pelo assassinato da Marielle Franco foi esse cidadão que tá aqui do lado, aqui ó, esse aqui ó, Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, deputado federal, acho que ele é deputado federal, né? Chiquinho Brazão, então, por uma decisão do STF, afinal de contas, tinham que prestar contas, porque foram, 7 anos falando incessantemente da Marielle. Chiquinho Brazão é preso. E a STF forma maioria para manter Brazão preso. Isso mesmo. O STF formou maioria para manter um, aparentemente, suposto assassino preso. Aí o povo pensou, nossa, olha só, o STF mandou prender o cara. Então o STF não pode ser tão ruim quanto a gente imagina. Afinal de contas, a gente está acompanhando aí Gilmar Mendes, Dias Toffoli, soltando tudo que é criminoso, traficante, bandido. Todos os perigosos assassinos, psicopatas do Brasil estão sendo liberados pela nossa Suprema Corte Brasileira. Mas eles foram lá e mandaram prender, né? Decidiram que esse cara aqui tinha que ficar preso. Até ontem. Ontem, o nosso excelentíssimo, magnânimo Alexandre de Moraes fez isso aqui, ó. Moraes concede prisão domiciliar a Chiquinho Brazão. A esquerda deve estar apaixonada no Moraes agora, né? Deputado investigado por mandar matar Marielle Franco pediu mudança no regime por questões de saúde. Olha que gracinha, questão de saúde. Aparentemente a saúde dele não está muito boa, então por questões de saúde ele pediu para ir embora para casa. Ele está tendo um benefício que o Clezão não teve. O Clezão, que não tem imagem dele depredando nada, que chegou lá no final do ato, morreu no presídio, deixando 2 filhas e uma esposa. Agora, o responsável pelo crime do século, que chocou o Brasil, acabou de ser mandado para casa por Alexandre de Moraes. Calma que tem mais que eu quero mostrar para vocês. Agora, nós temos uma situação terrível que está acontecendo, que é importante que vocês acompanhem, que é essa situação aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aí. Essa situação
desta pessoa aqui. Esse aqui, ó, ficou demais, né? Essa pessoa aqui, ó, é o Jorge Luiz dos Santos. Jorge Luiz dos Santos é um pastor. Vou pegar a foto dele aqui, cadê a foto dele? Esse aqui, ó. Esse aqui é o Jorge Luiz com a sua família, tá? Suas filhas, filho, esposa. Esse aqui é o Jorge Luiz dos Santos. Ele é um pastor sem ficha criminal, nunca mandou matar a vereadora, nunca mandou matar ninguém. Ele simplesmente estava lá no 8 de janeiro, não quebrou nada, não tem um vídeo dele quebrando nada. E a situação desse pastor agora é a seguinte, que eu quero mostrar para vocês. A situação desse pastor é a seguinte. Laudo médico sobre a situação do pastor. O paciente apresenta uma condição cardíaca que requer monitoramento e intervenção jurídica para correção de válvula mitral. Dada a gravidade da insuficiência mitral, a função sistólica preservada e tal. Com base na atualização das diretrizes... Tem que aumentar isso aí, tá muito pequeno. Com base na atualização das diretrizes... Rapaz do céu, tá muito grande. O caso, 2020, o caso do peripiciano, colapso da válvula mitral, insuficiência. O cara tá morrendo. Vou resumir para vocês aqui. O pastor Jorge Luiz está basicamente assim, morrendo. Ele tá nas últimas. Se ele não for tirado de lá, ele com certeza vai morrer no presídio. E aqui tá o laudo médico, tá, de 26 de fevereiro de 2025, como vocês podem ver, pedindo para que ele seja liberado e possa cumprir em casa, porque ele tá morrendo. Ele precisa de uma cirurgia para não morrer. Ó, no caso do paciente, a dilatação do átrio esquerdo e a hipertrofia ventricular podem ser consideradas complicadores que justificam a intervenção cirúrgica, mesmo na ausência de sintomas claros, e com a intervenção cirúrgica ele tem que voltar para casa. Então, esse pastor aqui, grava esse rosto, esse pastor, se ele não for retirado da prisão e ser levado para casa, ele vai ser o nosso próximo clesão. Tá? E olha a família dele, sem passagem na polícia, nunca cometeu crime algum, um cara que chegou lá, não tem uma imagem dele quebrando nada, está preso há 2 anos, tá nessa situação. O Alexandre de Moraes liberou ele? Não. Negou ele. Então Alexandre de Moraes está liberando um assassino e está mantendo preso um pastor. Por questões de saúde, o pastor está muito mais próximo de uma situação complicada, que possivelmente morte, do que o Brazão. E como se isso não fosse bastante, nós temos esse caso aqui, que é icônico. Brazão, solto, liberado para casa. Daniel Silveira está preso por palavras. Um foi liberado por assassinato. Peraí, isso aqui é o Correios fazendo vagabundagem. Um foi liberado por assassinato da Aniele Franco, que foi uma comoção nacional. O outro está preso sem liberdade condicional por palavras. E aí, pessoal da esquerda? Agora eu me pergunto, o que vocês acham do Alexandre de Moraes liberar o assassino da Marielle Franco? Faz sentido isso pra vocês? Porque pra mim eu não consigo entender. Será que aconteceu alguma coisa por trás aí nos bastidores que fez com que o Alexandre de Moraes considerasse que era necessário soltar o cara? Ó, vou deixar um trecho pra vocês aqui que eu achei interessante. Olha, a gente sabe que cada caso é um caso, mas olha isso. Há 2 semanas, o ministro Alexandre de Moraes colocou a cabeleireira Débora Santos em prisão domiciliar. Débora responde por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, e ela ganhou fama como a pichadora da estátua da Praça dos Três Poderes. Aí hoje, Alexandre de Moraes colocou em prisão domiciliar Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora Marielle. Quanto tempo Brazão, que a defesa diz que está doente, ficou atrás das grades? 383 dias. Quanto tempo Débora ficou atrás das grades? 742 dias, quase o dobro. Essa lógica não parece um pouco desbalanceada? Só um pouco. Uma pintou com batom uma estátua, ficou 2 anos presa. O outro mandou assassinar uma vereadora da esquerda, causou comoção nacional, queriam prender todo mundo, virou uma investigação quase que internacional, e o cara ficou só 1 ano preso e agora vai pra casa. E ao mesmo tempo, um pastor, eu volto a mostrar isso aqui, ó, um pastor, tá, que tá prestes a morrer, o coração dele tá parando, não é liberado para voltar para casa. Um deputado federal, preso há mais de 2 anos, 3 anos, por palavras, não é liberado a voltar para casa. Agora, o assassino é. Obrigado, Alexandre de Moraes, por cuidar tão bem da nossa democracia. Obrigado por cuidar tão bem da nossa Constituição. Obrigado por nos proteger dessas pessoas perigosas que saem por aí falando palavras feias. Né? Nossa vida é muito perigoso para nós. Não é perigoso andar por aí e encontrar com assassinos, traficantes, não. Isso não é, são pessoas do bem. Agora, obrigado por nos proteger. Morro de medo. Imagina eu andar na rua e encontrar com uma pessoa que fala coisas que eu não gosto. Eu não sei se meu coração iria aguentar. Então, Alexandre de Moraes, mais uma vez, salvando o nosso país. E antes de você ir pro próximo vídeo, aqui embaixo eu vou deixar um link para você clicar e entender tudo que você precisa fazer, o passo a passo para explodir o seu Instagram, aumentar a visualização, melhorar suas vendas, melhorar os seus serviços, virar uma autoridade digital. O passo a passo que eu usei para chegar onde eu tô hoje, eu criei um guia para você. Clica no link que você vai entender o que eu tô falando. Tá aqui na descrição e também tá nos comentários, fixado no primeiro comentário. Um abraço. Gleisi Hoffmann e Lindbergh Faria, o casal top 10 lá da Câmara dos Deputados, ajudando a oposição. Que dia que você imaginaria? Isso está acontecendo porque eles estão num nível de desespero tão grande para tentar barrar a anistia que estão começando a enfiar os pés pelas mãos. Recentemente, a Gleisi Hoffmann, durante uma entrevista, uma coletiva de imprensa, ela fez uma declaração que acabou sendo muito mal vista pelo STF. Ela foi, inclusive, ameaçada, né? Os ministros do STF ficaram indignados quando ela disse que a anistia é uma pauta legítima que deve ser
deliberada, deve ser debatida na Câmara dos Deputados. Isso aí deixou muita gente enraivecida. Por que a Gleisi Hoffmann estava fazendo? E ela está sendo inteligente, tá? Ela está percebendo que não tem como barrar, ela está percebendo que a opinião pública está favorável e que vai pegar mal pro PT ficar contra isso. Então ela já começou ali a afrouxar um pouco as rédeas, no sentido de, olha, talvez é bom a gente debater e tal. Ministros do Lula, o Lula, ministros do STF foram pra cima dela com tudo que diz respeito a uma ministra, né, gente? Ela é uma ministra do governo e o STF tentando falar pra ela o que ela pode ou não pode dizer. Como se isso não fosse bastante, o namorado dela, Lindbergh Faria, que também tá numa situação muito constrangedora depois dessa derrota essa semana com a cassação do Glauber Braga, ficou puto, mas não com o PL. Eles ficam aí nas redes sociais falando que o problema é a oposição e a direita não. Quem caçou o Glauber foi o Centrão, tá? Porque o Centrão não aguentava mais ele. E aí o Lindbergh faz ameaças veladas ao Centrão. Olha só, gente, o governo agora querendo partir para cima do Centrão. Eles estão no desespero absoluto. Dá uma olhada nessa matéria. E o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, criticou políticos que pertencem à base do governo Lula, que assinaram o pedido de urgência do projeto de lei da anistia. Lindbergh Farias disse que, abre aspas, acho que, sinceramente, nessa casa, as pessoas têm que se definir quem é governo e quem não é governo. Porque tudo bem, quem é oposição está assinando um projeto como esse, mas quem é governo assinar um projeto como esse é um projeto que coloca o país em uma crise institucional. Não é razoável, fecha aspas. De acordo com o levantamento da CNN, 140 deputados que assinaram o requerimento são filiados a partidos da base governista, ou seja, que possuem ao menos um ministério dentro do governo Lula. É o caso do União Brasil, do Republicanos, do PSD, do MDB e também do PP. Ele basicamente fez uma ameaça aos partidos Republicanos, PP, PSD e União, que a maioria ali tem ministérios com o governo, no sentido assim, olha, se vocês continuarem nessa história aí de apoiar a anistia, nós vamos ter que arrancar os ministérios. Só que o Centrão não funciona assim. O pessoal do Centrão, eles não funcionam na base de ameaça. Todo mundo sabe disso. Então o Lindbergh Farias está fazendo o quê? Na sua histeria, radicalizando do jeito que ele está afastando o centro cada vez mais do governo. Um centro que já está pulando fora do barco por causa da rejeição, que já sabe que o Lula não vai se reeleger, que já considera a sua imagem sendo associada ao Lula mais prejudicial do que favorável às eleições do ano que vem. E agora vem o Lindbergh Farias, que não é um deputado qualquer. Ele é hoje o líder do PT na Câmara dos Deputados. Um líder da segunda maior bancada, ameaçando os líderes dos partidos de centro. O resultado é só um: o centro se afastar ainda mais desse governo. Muito provavelmente em breve a gente já vai ver partidos de centro devolvendo ministérios, porque já não compensa mais o custo-benefício no cálculo, já percebe que o prejuízo é maior do que o benefício, então eles pulam fora. Lindbergh Faria e Gleisi Hoffmann mais uma vez ajudando a oposição. Então nós já temos ali o Sidônio, que para mim é o campeão número 1. Eu amo o Sidônio. O Sidônio é um cara sensacional, nos ajuda de uma forma que não tem nem como calcular. E agora a ministra da Articulação, Gleisi Hoffmann, e o Lindbergh Faria também tomando atitudes no desespero, de forma intempestiva, sem pensar, visceral, ajudando a oposição, ajudando a derrotar esse governo cada vez mais. E são as principais lideranças do governo. Olha que curioso, Sidônio, Gleisi, Lindbergh, as principais lideranças do governo, somente prejudicando o governo cada vez mais. É por isso que eu falo pra vocês, quando o governo é ruim igual Lula, não precisa nem de oposição, ele se destrói sozinho. Um abraço. Se algum dia eu tiver o privilégio de estar pessoalmente, encontrar com um dos deuses do Olimpo, que fizeram um trabalho hercúleo, bravo, destemido, de retirar um criminoso da cadeia, descondená-lo e colocá-lo na presidência do Brasil, a minha pergunta seria: que diabos vocês achavam que iria acontecer? Vocês realmente acharam que o resultado seria outro que não esse? E por que eu digo isso? Ao longo desses últimos 2 anos e 4 meses, desde que o Lula assumiu a presidência, nós tivemos aí vários prejuízos no Brasil. O custo de vida está mais alto, gasolina, arroz, feijão, carne, azeite, ovos. O custo de vida está mais caro do que na época da Dilma. Mas acredite ou não, essa não é a maior preocupação do povo brasileiro. A situação, existe um outro fator que está tão mais escandaloso e tão mais prejudicial e danoso à vida do povo brasileiro, que a questão da inflação, do preço dos alimentos está em segundo lugar. Você sabe qual é a primeira, a mais recorrente preocupação, frustração, indignação do Brasil hoje? Antes de falar para você, vamos só lembrar um pouquinho do governo Bolsonaro, tá? Vou fazer algumas lembranças bem rapidamente aqui. Primeiro trimestre do governo Bolsonaro. Crimes de violência, caem de 170 mil para 135 mil. E aqui um gráfico. Mortes violentas. Do primeiro período do governo Bolsonaro. Olha aqui. Isso aqui, ó. Você está vendo isso aqui? 2018. Aqui 2019. Olha a queda que você tem no governo Bolsonaro da violência. No final do governo Bolsonaro, nós já víamos um índice de crimes, de mortes violentas igual a 2011, ou seja, mais de 10 anos anteriores. E aí, os números só pioram da seguinte maneira. Vamos lá, ó.
O número de assassinatos no país em 2021 foi o menor em 14 anos. Indicadores mostram queda de violência durante o governo Bolsonaro. Homicídios caem 27%. Lembrando, justamente no período onde Bolsonaro começa a liberar mais armas, ou seja, a população pode se defender. A população armada, os criminosos ficam muito mais reticentes antes de sair por aí cometendo crimes. E não para. 5 anos depois, 18 mil homicídios a menos. Redução de mortes violentas é boa notícia para Bolsonaro. Isso aqui é de 2022, tá? 2022, essa matéria. Queda de homicídios se consolida em 2022 e gera prova de fogo para o governo Lula. Violência contra a mulher cresce enquanto o governo Lula foca em debate ideológico e assistencialismo. Feminicídios crescem e casos de estupro bate recorde no Rio em 2024. Feminicídios bate recorde no primeiro ano do Lula e chega a 1.463 casos. Recorde no governo do Lula. Bom, por que eu estou mostrando tudo isso daqui? Sabe qual é a principal preocupação do Brasil hoje? Cara, olha como nós retrocedemos, regredimos. Mas o que você acha que ia acontecer? Um governo que tem o apoio do PCC, do Comando Vermelho, do grupo terrorista Hamas, onde tem interceptação telefônica de líderes do PCC falando que eles apoiam o Lula, o líder do Comando Vermelho do PCC, que é o Marcola, falando que prefere o Lula, 85% dos criminosos presos que puderam votar, votaram no Lula. O que você acha que ia acontecer? Você lembra quando saiu o resultado de todas aquelas facções criminosas, da festa nos presídios, daquelas regiões dominadas pelo tráfico dando tiro pra cima de alegria? Pois é, o resultado é esse aqui, ó. 58% dos brasileiros veem aumento da criminalidade nos últimos 12 meses. Quase 60% da população. Gente, olha o que nós jogamos no lixo. Com o Bolsonaro, nós passamos a ter um país com segurança. As pessoas podiam andar na rua sem medo de morrer por causa de um celular. Mas aí vem o presidente que defende o roubo do celular e aumenta a criminalidade. 1 em cada 4 entrevistados diz que o problema permanece igual e minoria vê melhora. A percepção é pior nas metrópoles entre mulheres. As mulheres, né, que votaram, na maioria votou no Lula. Mais da metade da população brasileira afirma que a criminalidade aumentou na sua cidade nos últimos 12 anos. A avaliação de piora na segurança é predominante entre homens e mulheres, jovens e idosos, pessoas de várias... Ou seja, é predominante de todo mundo. Os dados são da pesquisa Datafolha e fala os resultados, né? Nós temos aqui, ó, para 58% aumentou, apenas para 15% diminuiu e 25% não mudou e 2% não sabe. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é aquele povo, ó. Isso aqui é o custo de se fazer o L. Então a minha pergunta para os ministros do STF seria: vocês realmente acharam que daria certo pegar um cara criminoso, chefe do maior esquema de corrupção, apoiado por terroristas, apoiado por Comando Vermelho, apoiado por PCC, por facção, por traficantes, amigos de narcoditador internacional, e colocar ele, descondená-lo e colocado na presidência? Isso vai dar certo? Vocês acharam realmente que isso daria certo? E para piorar, vamos falar sinceramente, a culpa não é só do Lula. Nós temos uma Suprema Corte que está soltando os traficantes, soltando bandido. Moraes acabou de soltar o Brazão. No Brasil, o crime não é que o crime compensa, o crime no Brasil é premiado. O crime no Brasil é blindado. O que é perigoso no Brasil? Você reclamar disso tudo. Se você reclamar disso tudo, se você verbalizar indignação, se você mostrar que você está indignado com o caminho que o Brasil está indo, aí você vai preso. Aí você pode ter certeza que tem uma cela para você em algum presídio do Brasil, que não vai ter prisão domiciliar para você, que não vai ter a liberação da audiência de custódia e você vai ser tratado como um grande perigo para a democracia. Tá completamente invertido as coisas no Brasil. O crime tomou conta do Brasil. O crime no Brasil está na presidência, o crime no Brasil está no judiciário, o crime no Brasil está no legislativo, e quem achar ruim, esse crime faz questão de exterminar ou prender. Parabéns para você que fez o L. Parabéns. E sabe o que me deixa indignado? Boa parte dessas pessoas aqui, ó, estão tão imbecilizadas que é perigoso votarem no Lula de novo. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião
aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.